Bom dia, meu povo, minha pova e meu povaréu, tudo bem com vocês? E espero de coração que sim. Dando continuidade, então, pessoal, à nossa estrutura celular básica, né? Então, lembrando que os seres vivos, eles se diferem da matéria bruta porque são constituídos por células, tá? Vírus não são seres considerados vivos, né? Porque eles não possuem células, mas são capazes de se reproduzir e sofrer alterações do seu material genético. Por isso são considerados parasitas intracelulares, né? A célula, ela é a menor unidade, né, dos seres vivos, conforme função bem definida. Então, por essa razão que a gente afirma que a célula é a unidade estrutural dos seres vivos, tá? Acaba sendo essa unidade estrutural. Porque assim, a célula isolada ou em conjunto com outras células, ela forma todo ser vivo ou parte dele. Então, além disso, ela tem todo o material necessário para realizar essas funções de um ser vivo, como a nutrição, produção de energia, reprodução. Então, cada célula do nosso corpo tem uma função específica, mas todas desempenham uma atividade comunitária, tá trabalhando de uma maneira integrada com as demais células do corpo. É como se o nosso organismo fosse uma imensa sociedade de células que vão cooperar, vão se auxiliar uma com as outras, né? Dividindo o trabalho, garantindo que ocorra a execução das inúmeras tarefas que são inerentes à vida, né? Então essas células que formam o organismo, que formam os organismos vivos são as células eucarióticas, né? E aquela célula que é constituída de membrana celular, citoplasma e núcleo. A primeira divisão que ocorre na célula é a da membrana plasmática, né? Que é aquela película bem fina e delicada, né? Bem fina, delicada e elástica, que envolve todo o conteúdo da célula. Então, mais do que um simples envoltório, essa membrana tem uma participação muito grande na vida celular, porque é ela que permite a passagem de substâncias do meio intracelular para o meio extracelular. Ela que permite essa troca dessas substâncias. Então, muitas substâncias estão sempre entrando e saindo da célula de forma passiva, claro, sem gasto de energia, né? Que é como é o caso do oxigênio, do gás carbônico, mas outras substâncias que entram e saem da célula, elas ocorrem essa função de uma forma ativa, né? Então a célula gasta energia para promover esse transporte através da membrana plasmática. E nesse transporte ocorre essa participação dessas substâncias especiais que são chamadas de enzimas transportadoras, né? As células nervosas, por exemplo, absorvem íons de potássio e eliminam íons de sódio por transporte ativo. Dentro da membrana plasmática, se você olhar a estrutura dela, ela é formada por duas camadas de lipídio, né? Por diferentes proteínas que estão aderidas a essa membrana plasmática e que acabam fazendo, né, essa transição desses conteúdos. Então, sempre nesses transportes ocorre essa participação dessas substâncias especiais, né, que são essas enzimas transportadoras e que vão atuar diretamente na membrana plasmática, né? Por isso que a gente fala que a membrana plasmática tem uma permeabilidade seletiva. Isso é, ela tem a capacidade de selecionar as substâncias que entram e saem de acordo com a necessidade celular. Tá? Do interior da célula a gente tem o citoplasma, né, que geralmente é a maior porção que existe na célula, né, a maior quantidade presente dentro da célula e que compreende o material presente na região entre a membrana plasmática e o núcleo celular. E ele é constituído por um material semifluido, né, gelatinoso, que é chamado de hialoplasma. Nesse hialoplasma ficam imersas essas organelas celulares, estruturas que desempenham funções vitais diversas, né, como a digestão, a respiração, excreção, circulação, que são as substâncias mais abundantes
a substância mais abundante do hialoplasma é a água, né? Justamente por ser necessária para dissolver esses componentes. Então, dentro disso, a gente tem esses pontos, né, essas organelas mais específicas, né, que são encontradas nas células, que são separadas em mitocôndrias, ribossomos, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, lisossomos, centríolos, né? Então, são organelas totalmente essenciais ao trabalho celular. Quando eu falo em mitocôndria, eu estou falando em produção de energia, tá? Eu estou falando em liberação de energia para a célula. Então, elas são organelas membranosas, né, que são envolvidas por uma membrana, que tem forma de bastão, e elas são responsáveis pelo processo que é chamado de respiração celular, que é aquele fenômeno que permite que a célula obtenha energia química contida nos alimentos absorvidos, né? Essa energia assim obtida vai poder ser empregada, no desempenho das atividades celulares mais diversas, tá? Um dos combustíveis mais comuns que as células utilizam para a respiração celular é o açúcar, né? A glicose, porque a queima da glicose ela é rápida, né? E é energia fácil. Então ocorre a queima com a participação do oxigênio. As células obtêm energia e produzem resíduos a partir disso, né? Que são representados pelo gás carbônico e pela água. E esse gás carbônico ele é passado para o sangue, né? Ele é diluído para o sangue e é eliminado para o meio externo pela nossa respiração. Então você tem essa reação, né? Que está ali exemplificado naquela sequenciazinha na equação da respiração celular. Você pega a glicose, oxigênio, a setinha indica o quê? Reação, tá bem, isso mesmo. Vai sobrar gás carbônico, água e energia. A água pode ser reutilizada, a energia vai ser liberada para a célula e o gás carbônico é eliminado para o meio externo celular, que aí vai ser levado pela corrente sanguínea e ser eliminados pelos pulmões, né? Então tem essa função diretamente relacionada com as mitocôndrias. Aí nós temos os ribossomos, né? Que são relacionados à produção de proteínas, que as células por si elas produzem diversas substâncias que são necessárias para o organismo. Então, entre elas, as proteínas são muito importantes, né? E esses ribossomos são essas organelas que não possuem membrana, né? Por isso que são chamadas de organelas não membranosas, que são responsáveis pela produção, pela síntese de proteínas nas células. Eles que vão produzir as proteínas que todo o corpo utiliza, tá? Então eles aparecem tanto isolados no citoplasma, soltos no citoplasma celular, ou aderidos ao retículo endoplasmático rugoso, tá? Que tem essa função aí de distribuir substâncias. Então o retículo endoplasmático é uma organela que é constituída por um sistema de canais, né, e bolsas achatadas. Você tem como se fosse uma série de bolsas, uma em cima da outra, todas elas ligadas por canais, né, e apresenta várias funções, dentre as quais, né, ainda facilitar o transporte e a distribuição dessas substâncias no interior da célula. Essas membranas do retículo endoplasmático podem ou não conter ribossomos aderidos à sua superfície externa, tá? Essa presença de ribossomos confere à membrana do retículo endoplasmático uma aparência bem granulosa, que dá a característica, né, do retículo endoplasmático rugoso, e ainda, né, a parte que não possui esses ribossomos ligados, né, dá a característica de um aspecto liso, ou retículo endoplasmático liso ou agranuloso. A gente tem ainda o armazenamento de proteínas que podem ser dados pelo complexo de Golgi, né, que é aquela organela celular que armazena parte das proteínas produzidas numa célula, entre outras funções, né, e essas proteínas podem ser usadas posteriormente pelo organismo, tá? Que vão ser atuadas, porque eles podem produzir essas proteínas e, de acordo com a necessidade do organismo, eles podem distribuir essas proteínas de acordo com a necessidade, tá? E ainda a gente tem outras estruturas, como os lisossomos, que são responsáveis pela digestão celular, tá?
Então a digestão não ocorre só no nosso estômago e a absorção no intestino. Você tem a digestão dentro da célula, tá? Que são organelas que são chamadas de lisossomos, que contém essas substâncias necessárias à digestão celular. Quando essa célula engloba uma partícula alimentar que precisa ser digerida, né? Ela pega uma partícula um pouquinho maior, ela precisa ser quebrada em partículas menores. Os lisossomos vão se dirigir até ela e liberar o suco digestório, né? Eles vão englobar aquela partícula e liberar o suco para digerir aquela composição. Junto com isso, a gente tem um fenômeno que é chamado de fagocitose e pinocitose, que ocorre assim, por exemplo, assim, os glóbulos brancos do nosso corpo, que são as nossas células de defesa, né? Quando eles visualizam a presença de uma bactéria invasora que ele pretende destruir, né? Essa bactéria acaba sendo grande demais para simplesmente atravessar essa membrana plasmática do glóbulo. Nesse caso, a membrana plasmática ela emite o que é chamado de expansão, né? Ou braços que vão envolvendo aquela bactéria. E essa expansão acaba se fundindo e essa bactéria é finalmente englobada e carregada para o interior da célula. Esse fenômeno que se dá do englobamento dessa partícula, dela puxar essa partícula para dentro, se dá o nome de fagocitose. Se for uma partícula sólida, né? Se for uma partícula líquida, é chamado de pinocitose. E nesse caso, né, no caso da pinocitose, não precisa fazer essas expansões típicas nela, emitir esses braços. A pinocitose já só esse contato líquido entra em contato com aquele glóbulo branco e ele vai entrar para o interior celular. Tá ok? Ainda os centríolos e a divisão celular, né, que são aquelas estruturas cilíndricas que são formadas por uns microtúbulos, uns tubinhos bem pequenos, né, microscópicos. E essas organelas estão relacionadas ao processo de divisão celular, né? Porque quando começa o processo de divisão celular, são os centríolos que vão orientar para que lado os cromossomos têm que se deslocar durante esse processo, né? Então ele emite os prolongamentos que vão puxar esses cromossomos, cada qual para o seu lado, para que ocorra esse processo de divisão. Então, geralmente, cada célula apresenta um par de centríolos, né, dispostos perpendicularmente dentro da célula e que vão fazer esse trabalho, né, de acordo com a necessidade celular. Isso ocorreu, pessoal, dentro desse meio, assim, o botânico escocês Robert Brown verificou que as células possuem um corpúsculo, né, geralmente arredondado, que é o que foi chamado de núcleo. Tá? E ele imaginou na época, lá em 1858, que esse núcleo era uma espécie de semente da célula. Tá? O núcleo ele é a maior estrutura de uma célula animal. E lá dentro que abriga os cromossomos, né? Os cromossomos, por sua vez, são compostos de vários genes, né? Que é o nosso material genético, é o que traz as nossas informações, o que a gente traz dos nossos parentescos do lado do pai e do lado da mãe. E ele que comanda as atividades celulares. Por isso que a gente diz que o núcleo é portador dos fatores hereditários, que é transmitidos de pais para filhos, e o regulador das atividades metabólicas da célula, e acaba sendo esse centro vital celular, tá? Nada na célula aconteceria, não acontece nada sem ordem do núcleo, tá? Então ele é esse centro vital e ele é composto por esse envoltório nuclear, é uma membrana que envolve o núcleo, né? Diferente do que a gente viu nas procariontes, com o núcleo disperso no citoplasma. Nas células eucariontes ele possui essa camada, esse envoltório que engloba o núcleo, né? E isso permitiu uma organização maior celular. E ela é dotada de inúmeros poros, é claro, porque ela permite essa troca de substâncias entre o núcleo celular e o citoplasma celular, tá? De uma maneira geral, assim, quanto mais intensa é a atividade celular, maior é o número de poros que ocorrem nessa carioteca, né, nesse envoltório. É composto por nucleoplasma, né, que é o material gelatinoso que preenche esse espaço interno do núcleo, e o nucléolo, que são corpúsculos arredondados e não membranoso, né,
que vão estar imersos no que é chamado de cariolinfa. E cada filamento de nucleolo contém inúmeros genes. Então, uma célula em divisão, né, esses longos e finos filamentos de cromatina se tornam mais curtos e mais grossos. Então, começam a ser chamados de cromossomos, tá? E eles que são responsáveis por repassar essas caracterizações hereditárias, tá, para toda a célula. Então, pessoal, qualquer dúvida, lembrem, anotem e a gente esclarece na aula, né? Na aula ao vivo. Vamos com calma aí para vocês conseguirem absorver bem esse conteúdo aí. Fiquem bem, um grande beijo e até a próxima aula.